podem se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Continue em espírito. Glória a Deus. Quem nos visita pela primeira ou pela segunda vez, dá um aceno aí. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos na casa do Pai, e aonde o Espírito habita, há liberdade. Você tem liberdade para adorar, amém? Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está aqui. Segundo dia dessa conferência de avivamento do Espírito Santo. Ontem estivemos aqui, Disco Praise. Quem estava aqui ontem? Glória a Deus, maravilha, glória a Deus. Atípico, né? Segunda-feira, amanhã temos o culto oficial. E amanhã, assim como hoje, teremos aí o pastor Edno ministrando aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Dar os avisos aqui rapidamente. Temos também na sexta-feira a intercessão. Tem sido uma bênção. Temos intercedido pelas famílias, pelas igrejas, por muitas causas, curas, milagres, e o Senhor tem feito maravilhas, amém? Glória a Deus. Sábado nós temos os jovens. Tem sido uma bênção o culto de jovens. Você que é pai, envie seu jovem. Você que é jovem, venha jovem de 8 a 80 conosco adorar ao Senhor. Então no sábado nós temos tido sempre a rede de jovens, mas esse sábado em especial nós não teremos. Ufa, o pessoal ali estava tudo assim. Glória a Deus, esse sábado nós não teremos a rede de jovens, porque nós teremos, quero ver um brado bem forte, não vou nem pedir segunda vez, porque nós teremos a primeira rede de homens do ano. Vamos aplaudir, pessoal. Glória a Deus, hein? Sacerdotes do lar aí posicionados. Temos ali a chamada, a rede de homens, 20 de março, local na Chácara do Leco. Quem não sabe onde é, procura os pastores, é bem próximo daqui. Como vai ser divulgado, nós não colocamos ali um endereço, mas também os irmãos podem estar vindo aqui na igreja, que daqui nós direcionamos, amém? Sábado então, rede de homens, dia 26 de março, a primeira do ano, e vai ser fantástico, vai ser maravilhoso, amém? Quem vai? Quem dos homens vai? Levanta a mão, eu quero ver. Olha, glória a Deus. Se cada um que levantou a mão levar mais um, vai ser poderoso, hein? Homens unidos, sacerdotes do lar, posicionados buscando a presença de Deus, amém? Aí munidos pelo Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Eu gostaria de chamar o evangelista Jardel aqui um pouquinho. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus pela vida do evangelista Jardel? Vamos ver o recado que ele tem para passar para a igreja. Amém, irmãos. Obrigado. Está saindo som? Aí, amém. Glória a Deus. Meus queridos, dia 15/4 teremos o Teatro da Paixão de Cristo. Quem está envolvido aí? Levanta a mão. Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Então, para quem está participando, já quem tem papel, domingo próximo agora, isso é uma convocação, não é convite, tá? Eu fui incumbido de vir dar mensagem, porque eu belisco, não sou muito de acariciar não. Domingo, próximo, tem um ensaio geral de todos os participantes do teatro, 9 horas da manhã. Então está sendo uma convocação, tá? Para quem está envolvido no teatro. Livre quem trabalha, né? A gente entende isso, tá bom? Então a participação de todos, inclusive, né, o pessoal que vai representar o povo. Então todos os envolvidos do teatro, 9 horas da manhã no Parque Cambuí, tá? Todo mundo sabe onde que é o Parque Cambuí, né? Sabe ou não sabe? Amém? Outro recadinho. Quem quer participar ainda do teatro, fazer o papel de povo, dá um nome para a Rô, né, para minha esposa, levanta aí, levanta a mãozinha, para o Mateus, no final do culto, tá? Você vai procurar eles e dá o seu nome, tá bom? E você tem que dar o seu nome. Se você não der o nome, isso vale tanto para as pessoas que querem participar e quanto as pessoas que já têm papel.
Os ensaios, como a gente está muito próximo do teatro, o que precisa? Precisa do compromisso de todos, participar dos ensaios. Aí chega no dia, a pessoa não participou de nenhum ensaio, e infelizmente a pessoa vai ser barrada, não vai poder representar papel nenhum. Por quê? A gente quer fazer, a gente está trabalhando, para quem está vendo no grupo, acompanhando o grupo, o pessoal está se dedicando, indo até as madrugadas. Hoje foram no parque, ver com a prefeitura e com o CEL e tal. Então o pessoal está se empenhando. Então a gente pede um empenho de todos, para que saia com excelência, pois é para Deus que a gente vai estar fazendo. Então assim, inclusive no ensaio, domingo, as crianças, que estão envolvidas, os pais aí, levar as crianças para o ensaio, tá? Vou deixar mais uma vez aqui dito, quem não participar dos ensaios vai ser removido, não vai poder participar do teatro, Não estou sendo ruim, eu estou sendo apenas um chato, porque nós precisamos, fazer com excelência, pois é para Deus, beleza? Sobre as camisetas, o último aviso aqui, falar com o Mateus sobre as camisetas. Quem já encomendou, tem camiseta encomendada, falar com o Mateus no final do culto. Tem alguns exemplares ainda, o Mateus se conversa com ele no final do culto, dá para pagar com cartão também, tem uma taxinha de R$2 a mais, R$40 a camiseta. Então, procurar o Mateus no final do culto, tá bom? Então, esperamos todos, envolvidos, 9 horas da manhã no Cambuí, domingo, tá? E quem ainda não está participando, mas quer participar, conversa com o Mateus e com a Rô no final do culto, beleza? Meus queridos, que Deus abençoe. Evangelista Jardel, então daqui para frente, todo domingo vai ter ensaio é isso? E vai ter os domingos, daí o pessoal que já está envolvido, tem os grupos pequenos, que está sendo separado por cenas, fiquem atentos aos grupos, é necessário ensaio, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o Senhor Jesus? Então, dia 15 de abril, no Parque Newton Pup, aí, vamos ter a encenação da Paixão de Cristo. Muitas almas são ganhas para o Senhor com esse teatro. Quem aqui foi ganho para o Senhor através do teatro? Tem alguém aqui nessa noite? Olha lá. Glória a Deus, temos ali a irmã, e muitos outros chegam até Jesus, pois é muito consagrado, é muito trabalho, é muito empenho, e o Senhor abençoa, e o objetivo principal é atingir as almas, alcançar as almas, amém? Glória a Deus. Nesse momento agora, sem mais delongas, nós vamos à parte onde nós vamos colocar diante do altar do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. O Senhor tem nos abençoado, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Você pode ver que atrás das cadeiras ali tem os envelopes. Você que vai dizimar nessa noite, você que vai ofertar, pegue o seu envelope de dízimo, o envelope de oferta. Costumamos dizer que esse não é um momento comercial do culto, e sim é um momento de adoração, ao qual nós devolvemos ao Senhor aquilo que o Senhor já nos tem dado. Nós devolvemos uma parte, as 9 partes que fica conosco, e o Senhor abençoa. E as ofertas alçadas, as ofertas com propósito, que nós colocamos as sementes diante do Senhor, para o Senhor abençoar os nossos planos, os nossos projetos, que nós fazemos isso de todo o coração, como diz a palavra do Senhor, nem por força nem por violência. O pastor Hernani sempre tem trazido homens e mulheres de Deus, para ministrar aqui nesta casa de oração, sempre tem trazido grupos de louvores, com a intenção de avivar, como o pastor Hernani falou ontem, de avivar a chama, de avivar o nosso coração. Não é show, é busca da presença de Deus. Obviamente que nós temos gasto, nós temos custo com isso, mas a igreja unida, a igreja ofertando, a igreja dizimando, alivia para todos nós, amém? Porque afinal, a igreja somos todos nós. Eu gostaria de pedir a todos nessa noite, quem vai ofertar, quem vai dizimar, e também quem não vai, que se coloque em pé, que nós vamos estar orando nessa noite. Glória a Deus. Também tem os irmãos que contribuem por Pix, e também por transferência bancária, né? Que nós também vamos estar consagrando em nome de Jesus, Pix e transferências também. Levante agora ao céu o seu envelope de oferta e de dízimo e agradeça a Deus. Agradeça a Deus agora e vamos consagrar a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Pai, os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai.
Nós sabemos, Senhor Deus, que é do que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, nas nossas mãos, Deus. E nós temos plena convicção, Senhor, que se não fosse o Senhor, Deus, nem aqui nós estaríamos, Pai. Queremos agradecer primeiramente pelo ar que nós respiramos, o Teu gratuito ar, assim como é gratuita a Tua graça, Senhor. Não fazemos isso nem por força, nem por violência, muito menos por imposição. Fazemos isso, Senhor Deus, por reconhecimento e fidelidade, Senhor. E te pedimos nessa noite mais uma vez, Pai, abençoa, Pai. Abençoa cada dízimo, abençoa cada oferta, Senhor Deus. E que o Senhor esteja recebendo, Deus, diante do Teu altar, a nossa fidelidade, a fidelidade do Teu povo, Senhor Deus. E nós já Te agradecemos, Deus, por cada porta aberta, por cada livramento, Deus, e também por cada oração nossa, que o Senhor não ouviu, Senhor. Muito obrigado pela Tua misericórdia, Senhor Deus, porque o Senhor tem sempre o melhor para nós. A nossa fé e a nossa confiança está em Ti, e nós Te agradecemos e Te louvamos, em nome de Jesus, amém. Traga com muita fé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora sim. Isso é melhor. Glória a Deus, irmãos. Vamos agora aplaudir o Senhor Jesus para receber o pastor Edno. Vai ministrar para nós nessa noite. Graça e paz, amados. Eu estou muito feliz de estar nessa terra fria. Eu não sei se o frio chegou quando eu cheguei hoje, mas o outono chegou acho que ontem, não foi? E ainda bem que eu trouxe esse casaco aqui, aleluia. Eu estou tão honrado de estar aqui hoje à noite nessa igreja tão bonita, tão cheirosa. Meu Deus do céu! Vamos ficar em pé? Que honra estar numa igreja pastoreada pelo meu querido amigo pastor Hernani. Um grande homem de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Mais forte esse aplauso ao Rei. Aleluia. Eu quero que você saia do seu lugar e diga para 7 pessoas: bem-vindo aos 7 primeiros melhores anos da sua vida. Diga isso para 7 pessoas. Bem-vindo aos 7 primeiros melhores anos da sua vida. Tem que ser para 7, senão não funciona. Quem crê, diga amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1. João está entre Gênesis e Apocalipse. Veja se você acha aí. João, capítulo de número 1, versículos 49 em diante. É provável que esteja aqui já, né? Essa é King James. Vamos então ler na King James. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus. Diga, Filho de Deus. Tu és o Rei de Israel. Versículo 50. Jesus lhe respondeu: porque eu disse que te vi debaixo da figueira crês? Pois tu verás coisas muito
maiores do que estas. Fala para o seu irmão, você vai ver coisas ainda maiores. Coisas ainda maiores, amém? Versículo 52, 51. E disse-lhe Jesus, eu estou querendo acrescentar a Bíblia, né, que acaba aí. Você vê, a revelação já está fluindo aqui. Aleluia. E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, asseguro que vereis o céu aberto. Levante uma das mãos e diga, eu vou ver o céu aberto. E os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém. Diga, o Senhor está aqui. Podem sentar-se. Eu já posso sentir a presença de Deus nesse lugar. Verdadeiramente o Senhor está aqui. Bem, deixa eu me apresentar. Eu falo um pouco diferente, porque eu nasci no interior de São Paulo. Tem alguém aqui que nasceu no interior de São Paulo? A cidadezinha onde eu nasci é tão pequena, que quando você chega tem uma placa escrito, bem-vindo. Atrás da placa está escrito, volte sempre. Tem uma lagoa lá, se você jogar uma pedra, em vez de fazer tiglof, faz tigorf. Porque a gente fala meio caipira lá, sabe? Até os pintinhos lá, em vez de fazer piu-piu, faz pir-pir. E eu fui alcançado pelo Evangelho com 13 para 14 anos. E hoje a minha família serve ao Senhor e a sua família vai servir ao Senhor. Amém. E esse ano que passou, Deus me deu uma netinha linda. Eu sou casado com a pastora Leia. Desde que a conheci, o meu aleluia virou alaleia. É boa, não é? É bom, é bom, é bom. Ela me chama de quê, querido? Eu chamo ela de cá. Calma, calma. Deus nos deu 2 filhos, Mateus e Lucas. E a Aninha, eu pedi para colocar a foto da Aninha. Olha, vamos aplaudir ao Senhor pela vida da Aninha. Amém? Sou casado há 33 anos, diga glória a Deus. E é maravilhoso servir a Jesus todos os dias da minha vida, amém? Meus amados irmãos, o que eu vou liberar hoje à noite, aqui sobre a sua vida, vai mudar a sua vida para sempre. Uau, a presença está muito forte aqui. Eu vou provar para você que o que vai ser liberado aqui vai mudar o seu futuro. Porque este lugar é senão a casa de Deus. E este altar aqui é santo ao Senhor. Quando eu pisei aqui, eu senti a presença e a glória de Deus. Eu estava pregando e quando eu comecei a pregar, eu disse, aperte os cintos. É uma expressão para dizer assim, Deus vai falar com você, ok? Então a primeira coisa que eu falei foi, aperte os cintos. Segunda coisa que eu falei foi, diga para a pessoa do lado, aperte os cintos. Qual foi a primeira coisa que eu disse? Aperte os cintos. Qual foi a segunda coisa que eu disse? Diga a pessoa do lado, aperte o cinto. Muito bem, alguém gravou a mensagem. 6 meses depois, uma pessoa comprou o pendrive que tinha a mensagem. Eu estava numa conferência, numa cruzada, e era uma senhora, deu para o filho que estava fora da igreja. O rapaz pegou e jogou no porta-luva o pendrive que tinha a mensagem. 2 meses depois, então 8 meses depois que eu preguei, ele saiu numa viagem com um amigo, estava em alta velocidade. O amigo disse, tem alguma coisa aí para a gente ouvir? Ele falou, dá uma olhada no porta-luva. Aí pegou o pendrive e colocou. Qual foi a primeira coisa que eles ouviram? Aperte o cinto. Qual foi a segunda coisa? Diga para a pessoa do lado, aperte o cinto. Ele olhou, estava sem o cinto. O rapaz também falou, o pastor está falando para a gente pôr o cinto. Colocaram o cinto, daí 5 minutos. Eles foram envolvidos num acidente automobilístico que destruiu o carro. Mas os 2 foram salvos para a glória de Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Diga aleluia!
Aquela palavra naquela noite mudou o futuro de uma geração. E essa palavra vai mudar o seu futuro em nome de Jesus. Esse texto é um dos textos mais reveladores e mais surpreendente das Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus aqui faz 4 promessas, 4 grandes promessas. O texto de João, capítulo de número 1, diz que ele se fez carne, tabernaculou entre nós. João 1,14. E o verbo se fez presente na história. A presença manifesta. Hoje a presença vai se manifestar aqui. Então João diz, e vimos a sua glória. João usa muito esse termo ver, como testemunha ocular, de manifestação, mensuração, visibilização da glória de Deus. Eu creio que Deus pode manifestar a sua glória hoje à noite aqui, tão poderosamente, que você vai ver essa glória. Jesus diz em João 11, se creres, verás a glória de Deus. Fala para o seu irmão, se você crer, hoje à noite você vai ver a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Na tradução corrigida diz que Jesus se voltou para Natanael e disse, de agora em diante, daqui para frente, algo maravilhoso é revelado no Evangelho de João. É que o Kairos, ele entra no Cronos. O tempo de Deus invade o tempo humano. O céu invade a terra. E hoje o céu vai invadir esse lugar em nome de Jesus. No Cronos, que é o tempo humano, nós vivemos numa sequência de ações, presos no tempo e no espaço. Então nós esperamos um futuro que ainda chegará. Mas com Jesus, ele diz para a mulher samaritana, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O dia vem e já chegou. Quer dizer, o que virá, já chegou. O que você espera que aconteça daqui 10 anos, Deus pode fazer em 10 dias. Deus pode puxar o futuro para o presente. Você crê? Diga amém. Em João capítulo 4, Jesus diz, vocês dizem que ainda falta 4 meses para a colheita. Eu, porém, vos digo, levantem os olhos, porque a colheita já está pronta. O que levaria 4 meses já está pronto, já chegou, porque nós temos Deus trabalhando a nosso favor. Então Jesus está dizendo, desse ponto em diante, não importa o que tenha acontecido na sua vida até hoje, o teu background, o seu know-how, a sua ascendência histórica, o que importa é o que Ele vai fazer a partir da sua vida, a partir de hoje, para a glória do seu nome, amém? E eu creio que hoje Deus pode estabelecer um marco para uma nova história, e uma nova estação, e um novo tempo na sua vida. Deus pode, pela sua glória, mexer no tempo da sua vida. Está escrito em Daniel, capítulo de número 2, Ele muda o tempo e as estações. O futuro para onde você está caminhando vai mudar hoje, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Porque o Senhor não precisa necessariamente do que nós chamamos o background. Está me entendendo? Ele fala com Natanael. Natanael não é um apóstolo, Natanael não é um evangelista, não é um pastor, é um novo convertido. O que ele está dizendo é que um novo convertido pode ter experiências tão gloriosas, tão poderosas, que ele vai ver milagres que nunca viu. Ele vai ver os céus abertos. Ele vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Está me entendendo? Se você pensar no caso de Ruth, por exemplo. Ruth, a moabita, ela não tinha o que nós chamamos de uma ascendência histórica.
Quando alguém entra na linhagem real, ele precisa vir de uma linhagem real. Sim, ele precisa ter o sangue da realeza. Mas veja o que a graça de Deus faz. Pega uma mulher que se converte, que honra a sogra. Você tem que honrar a sua sogra, aleluia. Irmãos, eu amo minha sogra. Toda vez que eu chego na casa dela, ela diz assim: você é o melhor genro do mundo. Dou logo R$100 para ela. Falo, continue assim. Eu viajo todos os anos, 600 quilômetros só para estar na minha sogra. Por isso que eu acho que eu vou morar no céu. Glória a Deus. Eu sempre digo que a minha vida é um jardim, porque a minha sogra se chama Margarida. Glória a Deus. Minha sogra é tão avivada que quando ela vai comprar sapato, ela pergunta: tem sapatinho de fogo aí? Essa é boa também, é boa, né? Ela ora, as pessoas são curadas, é cheia do Espírito Santo. Então, Ruth honrava a sogra, e ela estava ali colhendo as margens da história, ela estava colhendo os rabiscos. Ela vinha de Moabe, ela não era da descendência de Abraão. A conversa de Jesus no Evangelho de João com a samaritana foi essa, que ela evocou e invocou a historicidade do lugar, do poço de Jacó. Você é maior do que o nosso pai. Ora, Jesus é maior do que todos. Jesus vem antes da história, então ele pode escrever uma nova história na sua vida hoje. Diga amém. Então, ela não vem da descendência de Abraão, mas ela se deita aos pés do resgatador, e a Bíblia diz que ela se casa com Boaz e se torna a bisavó do rei Davi, entra na genealogia do Messias. A ascendência histórica não determinou a descendência. Não importa de onde veio, da sua família, genealogia, Jesus diz: de agora em diante tudo vai mudar. De agora em diante o avivamento está chegando na sua vida, porque os céus vão se abrir sobre a sua vida em nome de Jesus. O Evangelho de João, que começa aí no capítulo de número 1, é surpreendente, porque João vai desconstruir toda essa imagem que nós temos de meritocracia, de que nós devemos merecer a graça de Deus. A graça de Deus, ela vem sobre nós por causa do coração cheio de compaixão do nosso Deus, que salva o pecador e que enviou o seu Filho e deu prova de amor por nós, mesmo quando nós ainda éramos pecadores. Então você vê no Evangelho de João capítulo 4, uma mulher problemática tendo a visita de Jesus. Você tem no Evangelho de João capítulo 5, aquele homem que estava paralítico há 38 anos, que nós nem sabemos o nome dele, recebendo um milagre. Você tem no Evangelho de João capítulo 8, aquela mulher pega em adultério, sendo perdoada pelo Senhor. Você tem em João capítulo de número 9, o cego de nascença recebendo a cura. Estão me acompanhando aí? Gente comum como eu e você, que recebe a presença manifesta de Jesus. Eu estou aqui hoje à noite para lhe dizer que o Espírito Santo que habitou em Paulo, em Pedro, em Elias, em Eliseu, é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje à noite e que habita em você. O Jesus é o mesmo, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que você pode experimentar dos céus tudo que o céu tem para te dar. Essa é a minha história. Eu venho de uma família extremamente problemática, idólatra, pobre. Eu fui educado na escola pública de periferia, não tinha habilidade para escrever. Mas um dia eu encontrei com o Salvador. Um dia o céu tocou a minha vida e mudou completamente a história da minha vida, como vai mudar a história da sua vida hoje. Então não tinha habilidade para escrever, o Senhor me deu habilidade para escrever, e eu já escrevi mais de 200 livros. Vamos aplaudir ao Senhor?
São mais de 2 milhões de cópias no Brasil. E agora está entrando nas nações. Quem crê, diga amém. O Senhor deu uma habilidade que Ele pode te dar para você hoje, porque a Bíblia diz: de graça recebestes, de graça dai. Eu estava nos Estados Unidos, a mãe trouxe uma criança e disse: olha, meu filhinho, ele tem déficit de atenção, não tem foco, tem dificuldade de aprender, é o último da turma, só tira vermelho. E então eu queria que o senhor orasse por ele. Como é que você ora por uma criança dessa? Jesus turbina os neurônios dessa criança, é assim não? Eu me lembrei então que Daniel diz que Deus dá sabedoria aos sábios e inteligência aos entendidos. Então eu impus as mãos e disse: Senhor, dá inteligência a esta criança, dá sabedoria a esta criança, porque está escrito em Tiago: quem tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, e Ele vai dar liberalmente, e não lança em rosto. 2 anos depois eu voltei numa das igrejas nos Estados Unidos, a mãe trouxe a criança para dar o testemunho, que naquele ano ela tinha ganho a bolsa de estudos como sendo o aluno mais inteligente da turma, uma bolsa de $10 mil. Teve casos de nós estarmos em algumas reuniões que as pessoas não sabiam ler, e ao orar, Jesus deu capacidade para as pessoas lerem sem nunca terem ido ao colégio. Então eu creio que hoje à noite pode cair uma chuva de sabedoria aqui. E de agora em diante, diga, de agora em diante, tudo vai mudar. Quem crê, diga amém. Deus pode te dar habilidades que você não tem, capacidade de interpretação, de análise, de resolução de problemas, ideias originais, conhecimento sui generis do céu, que nunca foi escrito, nem registrado. Deus pode te dar hoje à noite. Lembre-se que Noé era agricultor e ele construiu um barco avançadíssimo para a sua época. Ele recebeu uma sabedoria na área de engenharia naval. O que eu quero te dizer, meu irmão, é que todas as pessoas do Evangelho de João que tiveram encontro com Jesus jamais foram as mesmas pessoas. E é isso que eu creio que o Senhor me trouxe para fazer hoje à noite aqui, para repaginar a tua história no poder do Espírito Santo em nome de Jesus. A primeira promessa é que Deus vai reescrever a sua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Um toque do céu muda tudo na terra. Uma gota de sabedoria do céu caindo na terra vale mais do que um oceano de conhecimento humano. Quem crê no poder de Deus aí? Quem crê? Essa igreja crê no poder de Deus. Deus tem feito grandes milagres através da vida do pastor Hernani. Mas eu quero contar um milagre que aconteceu na Bahia. Eu estava numa cruzada. E então veio um homem bem grande, ele tinha uma bala cravada no osso de uma das pernas, e os cirurgiões não conseguiam tirar a bala por causa do local. Ele tinha sido uma pessoa que se envolveu com a criminalidade. Então, isso já era de madrugada, uma fila de cura muito extensa. Eu lembro de ter imposto as mãos sobre ele. Ele foi para casa mancando, porque começou a queimar o local da bala. Quando chegou em casa, ele não conseguiu dormir por causa de dificuldade, que estava queimando muito. A mulher, a esposa dele, colocou uma compressa de gelo no local da bala. Quando ele acordou, o osso tinha colocado a bala para fora. Pode aplaudir o Senhor? A oração é mais poderosa do que a bala. O Senhor Jesus está falando para Natanael que ele, então, em segundo lugar, vai ver milagres ainda maiores, coisas ainda maiores. Diga, coisas ainda maiores. Significa que de tudo que você já viu até hoje, Deus está guardando os melhores dias de milagres e operações ainda para chegarem na sua vida. Há uma promessa de Jesus aqui que diz assim: e vereis coisas ainda maiores. Repita comigo: vereis coisas ainda maiores. Mais alto: vereis coisas ainda
maiores. Diga, eu verei coisas ainda maiores. Muito bem, quando ele fala coisas ainda maiores, no grego a palavra coisas, ou depois sinais, é enumerado por João como uma expressão que só existe no Evangelho de João. Quer dizer que é algo que só Deus pode fazer. Algo que não existe na natureza, algo que é sobrenatural. Então, em João capítulo de número 2, imediatamente depois desse texto, nós vemos o milagre da transformação da água em vinho. Você sabe que a água é mineral, o vinho é vegetal. A presença de Jesus ali mudou a substância e a molécula, transformou a natureza. Significa que quando Jesus está no ambiente ou na vida da pessoa, ele pode interferir sobrenaturalmente na vida daquela pessoa, mudando o ritmo, mudando a sequência de fatos e mudando a estrutura daquela pessoa. Quantos estão me entendendo aqui? Digam amém. Eu vou explicar para você agora o que isso quer dizer. Vou te explicar agora. Veja, para você ter o vinho, você teria que plantar a vinha, teria que cultivar as videiras, colher então as uvas, os cachos de uvas, amassá-los sim e transformar em mosto, pegar o mosto, colocar então em tonéis de carvalho e esperar um tempo para que o vinho fosse transformado, sim? Então todo esse tempo seria o que? 1 ano, 2 anos, dependendo do vinho. O que levaria 1 ano, 2 ou 3 anos é transformado, é sintetizado, é acelerado sobrenaturalmente em poucos minutos. Porque a ação de Deus, quando ele fala assim, coisas ainda maiores, milagres ainda maiores, é que Deus pode trabalhar na sua vida e alcançar e fazer operações extraordinárias que você nunca imaginou que aconteceria na sua vida. Quando vocês se lembram que quando Moisés pegou a vara de amendoeira que pertencia a Arão e colocou na tenda da presença. Estão lembrados desse texto? Em Números 17, e ali numa noite, aquela vara seca do deserto floresceu, reverdeceu e frutificou amêndoas maduras. Uma amendoeira levaria 3 anos e meio para que ela pudesse reverdecer, florescer e frutificar. O que levaria 3 anos e meio, levou só uma noite. Então, houve uma aceleração. Diga comigo, aceleração. Etapas de produtividade foram queimadas. Quando João vai falar de milagres, então, não são só milagres de ordem de cura física, o cego enxergar, o paralítico andar, mas é Deus trabalhando na nossa vida. E esse milagre é um milagre de ordem financeira, de ordem econômica. Então, o Senhor, com o reino dele, quer invadir todas as partes da sua vida. Isso é um dos sinais do avivamento. Quando o avivamento chega numa igreja, o que ela levaria 50 anos para crescer, ela leva 50 dias. Dr. Lloyd Jones diz isso, depois de uma grande pesquisa. E o Senhor libera a sua voz e a sua instrução, e há uma aceleração. Vocês sabem que a pandemia quebrou muitas empresas, sim? Muita gente com problemas gravíssimos nas finanças. Nós estamos construindo um templo em Campinas, e Deus nos deu esse templo. Na pandemia, nós construímos o templo em 2, 3 meses. Foi algo sobrenatural, porque Deus não depende do Cronos, porque Deus opera no Kairos. Deus opera no sobrenatural. Então, eu me lembro que eu estava um dia lá na construção, chegou um empresário, amigo nosso, dizendo assim, pastor, ora pela minha empresa, porque eu praticamente estou falindo, metade dos meus funcionários estão em casa,
a outra metade eu dispensei, é uma construtora. Como é que as pessoas que trabalham numa construtora vão trabalhar em casa? Então, eu disse, nós vamos orar para a sua empresa triplicar, porque nós cremos em milagres extraordinários. Nós oramos ali, mas como é que você vai orar para uma empresa triplicar num momento que tudo está afundando? Foi o primeiro ano da pandemia, aquele medo, todo mundo com as empresas fechadas, não estava produzindo nada. E mais ou menos um mês depois, eu estava na cozinha da minha casa, como eu amo a cozinha da minha casa, aleluia. Lá tem uma maquininha de café, que eu aperto um botão, ela quase fala em línguas, irmãos. E dá um cafezinho maravilhoso. Eu estava ali fazendo o meu café e eu percebi a presença maravilhosa de Jesus, como está aqui hoje à noite. Sabe quando parece que há uma atmosfera de glória no lugar, na minha cozinha? Fui para a sala, então a glória de Deus invadiu a sala, não tinha música, não tinha nada. E o nome desse irmão veio à minha mente. Eu peguei o celular e mandei uma mensagem para ele, dizendo, o Senhor manda te dizer que algo grande, você vai ver coisas ainda maiores que você nunca viu na sua vida. E escreva, porque o Senhor vai fazer isso, isso, isso. 15 minutos depois, era uma quinta-feira, ele fechou um contrato. No final do dia, fechou um segundo contrato. Na sexta-feira, fechou um terceiro contrato que salvou a empresa. Mais ou menos 10 dias depois, fechou um contrato de 6 milhões de reais. No primeiro mês, os sócios receberam diploma labore, o que não receberam nos últimos 9 anos. O que a empresa não conseguiu em 9 anos, Jesus fez em um mês. Aleluia! Diga glória a Deus. Foi algo tão extraordinário que no mês seguinte, eles fecharam um contrato de 10 milhões de reais, a seguir um contrato de 18 milhões de reais, depois uma obra de 40 mil metros quadrados, e em menos de um ano, em plena pandemia, a empresa triplicou de tamanho. Diga glória a Deus. Amanhã eu vou estar aqui orando com imposição de mãos para o Senhor dar sabedoria para você. E para você ter essa unção de rompimento em nome de Jesus. O primeiro milagre, então, mexe com essa estrutura da natureza. O segundo milagre mexe com a estrutura da atemporalidade do espaço, porque um rapaz veio e disse, olha, o meu filho está lá doente. O oficial, ele viajou de Betsaida para a cidade onde Jesus estivera, e ali, 27 quilômetros de distância, ele falou, vem comigo, vem para você impor as mãos sobre o meu filho e ele viva. Então Jesus liberou uma palavra e a Bíblia diz que desde aquela hora o filho foi curado. Jesus não precisou estar no lugar para que o milagre acontecesse. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava em Minas Gerais, pedi para os irmãos ligarem nos celulares para todos os parentes doentes. Nós podemos fazer isso amanhã, quem não puder vir. E o pastor que estava aqui, ele ligou para a cunhada dele que mora na Austrália. Todo mundo sabe onde fica a Austrália? A Austrália fica depois de Minas Gerais. Fica lá do outro lado do mundo. E ela com um problema cardíaco muito sério, insuficiência cardíaca, ela andava 5 metros, se cansava, 10 metros, se cansava, e eu pedi então para os irmãos colocarem o celular a viva voz, que nós iríamos orar e Jesus ia curar lá, na onde estivessem. 16 pessoas foram curadas instantaneamente, uma mulher foi curada de câncer, e a cunhada do pastor começou a tossir muito lá na Austrália. De repente ela se sentiu melhor, andou 5 metros, não se cansou, 10 metros, não se cansou, foi para o parque e começou a correr em volta do parque. E foi então ao médico para ver, o médico se assustou porque o Senhor fez um transplante de coração. Fala assim para o seu irmão, você verá coisas ainda maiores. Diga amém. A terceira promessa de Jesus é esta, e vereis os céus abertos. Quem vai ver os céus abertos aqui, diga amém.
Quem vai ver os céus abertos aqui, diga amém. Essa promessa é tão extraordinária. E na Bíblia, quando acontece das pessoas estarem debaixo dos céus abertos, então elas experimentam o que nunca experimentaram. Vejam que Elias, por exemplo, orou e os céus se abriram. Sim, o azeite se multiplicou na panela da viúva e também a farinha se multiplicou. Mas como é que você vai multiplicar a farinha sem plantá-la, sem moê-la, sem moer o trigo? Aquele espaço se tornou um espaço de milagres. A sua casa vai se tornar um espaço de milagres. Nós vamos orar aqui no final para que os céus se abram sobre a sua vida em nome de Jesus. Bill Johnson diz que ele entrou numa loja de conveniência e foi pagar, ficou do lado de uma mulher, a mulher caiu debaixo do poder de Deus e falou: "Ih, vazei. O céu está aberto e você vai vazar a glória de Deus." De acordo com Bill Johnson, o céu está aberto aonde o Senhor Jesus está, porque Jesus faz a revelação: "E vereis os céus abertos sobre o Filho do Homem." E o Filho do Homem está aqui hoje à noite. Desde o momento que o Senhor Jesus, ele sai das águas do batismo e ora, a Bíblia diz que os céus se abriram. E aonde Jesus ia, o céu estava aberto. E Jesus está aqui, o céu está aberto aqui. Eu creio de todo o meu coração que o tempo do avivamento já chegou no Brasil. Porque nós estamos vivendo um tempo de manifestação da glória de Deus que as nações estão comentando em todas as partes do mundo. Eu estive semana retrasada nos Estados Unidos, eles pediram para contar o que está acontecendo aqui. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Quando o céu se abre, Deus vem pessoalmente. Quando Deus vem pessoalmente, a terra começa a funcionar como funciona no céu. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso: "Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu." Quer dizer que eu vou experimentar aqui, agora, o que está acontecendo lá no céu. Quando Jesus começou a pregar, ele diz: "É chegado a vós o reino dos céus." Diga aleluia! Quando ele se reúne com Nicodemos em João capítulo de número 3, é importante você prestar atenção na mensagem, que ela vai crescendo, porque eu quero levar você a um ponto. Quantos estão me entendendo? Digam amém. Jesus fala do reino de Deus. Ele diz assim: importa nascer de novo, para que você veja o reino de Deus, para que você entre no reino de Deus. Ele está falando sobre o reino de Deus. Paulo diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Diga poder. Significa que o céu toca a terra, e tudo na terra passa a ser alinhado no ritmo do céu. C.S. Lewis diz que milagres são uma recuperação da terra ao seu estado original, como deveria ser na atmosfera do céu. Então, você vai ver coisas ainda maiores. Por quê? Você não vai ver coisas que você vê normalmente na terra. Você vai ver coisas que só tem no céu. Quantos entenderam aqui? Sim? Veja bem, quando Jesus está ali diante de um problema que eles têm que resolver e alimentar uma multidão, é um problema financeiro, econômico, é um desafio, são 5 pães e 2 peixes. Jesus olha para o céu, sim, ele olha para o céu e dá graças. Então, de repente, na terra passa a funcionar como é no céu. Tempos de avivamento acontecem quando o céu invade a terra, quando o céu toca a terra. E eu quero profetizar que essa igreja, de agora em diante, vai viver o céu na terra, em nome do Senhor Jesus. Diga aleluia! Amém! Então você tem aqui uma lei matemática sendo desafiada.
5 mais 2 são 7. Mas quando o céu se abre, a conta muda. Amém? A equação muda. Porque então há a multiplicação e aqueles homens são alimentados. Quando Jesus chega em João capítulo de número 11, na casa de Marta e Maria. Então, Marta diz assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Porque quando o céu se abre, a glória que está lá vem para a terra. E a glória está escondida e abrigada na presença. E quando a glória é liberada, tudo muda na terra. Sim? Então vem Maria e se prostra aos pés de Jesus. Jesus vê as lágrimas de Maria e chora também. Somente quando você chora aos pés de Jesus é que você move o coração do Pai. Está escrito que Ele registra as nossas lágrimas num livro e guarda no seu odre. Então Ele faz a pergunta: onde o puseste? E vai lá, aonde a morte tem a palavra final, pede para remover a pedra. E a Bíblia diz em João capítulo de número 11, que ele olha para o céu, e ele ora: Pai, eu bem sei que sempre me ouves. Então, algo acontece, o céu passa a funcionar na terra, a glória manifesta, e o morto é ressuscitado. Você tem, no capítulo de número 11 de João, uma situação. Você tem Marta e Maria chorando com dor, Maria aos pés de Jesus. E então você muda a página da Bíblia, de João 11 para João 12, e aí você vai ver que ela não está mais chorando, mas que ela está aos pés de Jesus, não derramando lágrimas, mas derramando o bom perfume da adoração, porque todo aquele que hoje derrama lágrimas aos pés de Jesus, voltará para derramar o bom perfume da adoração. E quando o céu se abre, Deus muda a página da tua história. Quem crê, diga aleluia. Isso é tão extraordinário que em João 17, ele diz: Pai, eu quero que onde eu esteja, estejam eles, para que vejam a minha glória, a mesma glória que eu tinha contigo no céu. Então, Ele quer que nós experimentemos o céu na terra. Você crê que isso é possível? Então, deixa eu contar um milagre aqui, que só o céu na terra para acontecer. Eu me lembro de estar ministrando numa cruzada, e aí eu fiz uma oração tão simples quanto a oração de uma criança. E perguntei se alguém tinha sido curado. De repente, um homem saiu correndo da multidão e se jogou na plataforma. E gritou: eu estou vendo, eu estou vendo. Uma mulher se jogou ao lado dele também, gritando. A igreja se pôs em pé. Eu não conhecia aquele homem. Todos começaram a aplaudir Jesus. Uma fila enorme de pessoas curadas. Então foi um milagre incrível. Ele era cego e enxergou. Posso ouvir amém? Amém. Posso ouvir amém? Amém? Ok, mas não foi só esse o milagre. Presta bem atenção no que eu vou falar agora. 3 anos e meio antes, ele tinha sofrido um acidente automobilístico e a aresta de ferro perfurou o olho e o cristalino, que é esse branco do olho, ele vazou. O olho murchou e isso aqui, durante os 3 anos e meio, desceu e a face dele ficou desfigurada. Isso está na internet. Na hora que ele colocou a mão, Jesus remodelou a face dele. E ele passou a enxergar. Só que quando ele foi ao médico, o médico olhou e disse assim: não é possível, você não é desse mundo. Quem aqui não é desse mundo, diga amém. Ele diz assim: porque o seu olho está oco, ainda está oco, não tem nada lá dentro. Aí ele diz: mas eu estou enxergando. Vamos aplaudir ao Senhor. Diga aleluia. Como que uma pessoa enxerga sem um olho? É o mesmo que você tentar projetar o farol do carro sem lâmpada. Mas o céu não precisa do seu olho para enxergar, porque o céu é sobrenatural.
Amanhã eu vou contar outros milagres extraordinários também para os irmãos. E eu recebi uma palavra profética agora nos Estados Unidos, que nós veremos milagres nunca jamais contados. Fala para o seu irmão, você verá milagres nunca jamais contados. Amanhã eu vou falar o que acontece em tempos de avivamento, porque é exatamente isso que acontece em tempos de avivamento. Todos são tocados. O Espírito de Deus é derramado sobre todos, sobre o filho, sobre a filha, não somente sobre o sacerdote, sobre o profeta, sobre o rei, é sobre todos, e esse avivamento vai tocar a todos. E transformações instantâneas vão acontecer, e pessoas de pouco tempo de conversão vão ser aceleradas no seu desenvolvimento de maturidade e liderança na igreja de Deus sobre a terra. Foi assim com o primeiro grande despertamento, segundo grande despertamento, amanhã eu vou falar sobre isso, com John Wesley. Quando John Wesley morreu, ele deixou mais de 100 mil convertidos e mais de 10 mil núcleos de estudos bíblicos. 10 anos depois, tinha mais de 1 milhão de convertidos, e não tinha Facebook, nem nada, mas tinha o Espírito Santo de Deus. Então nós vamos entrar nesse tempo. Segundo lugar, nós vamos ver milagres nunca contados antes, que vai tocar a vida das pessoas. Quando o movimento de santidade, ele explodiu nos Estados Unidos no século XIX e convergiu para o movimento de cura dos grandes ministros, que eu vou falar amanhã, e com o avivamento da Rua Azusa, eles começaram a ver milagres que antes daquele momento nunca se tinha visto. Maria Udiorfieter, por exemplo, ela quando orava as pessoas caíam no chão e tinham arrebatamentos, visões do céu, pessoas que não eram convertidas e quando voltavam pareciam crentes maduros, pessoas que estavam com câncer, caroços, tudo isso desaparecia numa questão de segundos. E nós vamos voltar a ver esse tempo em nome de Jesus. Aleluia! E a outra promessa de Jesus é os céus abertos, mas a última promessa é a promessa da paternidade, da intimidade. Diga intimidade. Diga intimidade. Diga paternidade. É incrível o Evangelho de João, já estou encerrando, porque ele tem uma perspectiva da vida de Jesus que os outros evangelhos não têm. São 4 evangelhos. Quando o Senhor nos deu 2 filhos, Mateus e Lucas, eles pensavam que a gente ia formar os 4 evangelhos. Falei, pode parar, só 2 está bom. Então você tem, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas, uma visão telescópica da vida de Jesus aérea. Mas com João você tem uma visão mais microscópica, não é de fora para dentro, é de dentro para fora, é da intimidade. Aí você vê o Evangelho de João organizado da seguinte maneira, o capítulo 1 até o capítulo de número 11, é todo o ministério dele, são os 3 anos e meio, mas do capítulo de número 12 para frente, até o capítulo 21, é o momento que ele está com os discípulos, em particular, abrindo o seu coração, revelando a paternidade de Deus, revelando a pessoa do Espírito Santo de Deus, que os outros evangelhos não revelam. Por quê? Porque João foi o discípulo mais amado de Jesus. Não, Deus não ama pessoas mais do que outras pessoas, e Deus não prefere uns mais do que outros, mas tem pessoas que preferem mais a Deus do que outras pessoas. E você vê, por exemplo, em João capítulo 3, Jesus com Nicodemos. Quem estava lá? João estava lá. Você vê o capítulo inteiro de João capítulo 5, com aquele paralítico, quem estava lá? João estava lá. O capítulo inteiro de João 4, com a mulher samaritana, enquanto os discípulos foram comprar comida, enquanto eles estavam preocupados com comida, João estava ali com Jesus. João está nos momentos mais particulares de Jesus. Por isso, João foi o único que ficou ao pé da cruz, quando todos os outros correram. E João foi o único que teve a revelação do Apocalipse e do grande amor de Deus. É João o que mais fala sobre o amor de Deus, o que mais usa a palavra Pai para Deus, e que mais, como eu disse, revela sobre o Espírito Santo. Sabe o que eu creio, irmãos?
que nós estamos para viver dias de tamanha intimidade, que nós vamos ter revelações que a igreja, em toda a sua história, nunca teve. Quem crê aqui, aplauda ao Rei Jesus. Porque Jesus diz assim: e vereis os céus abertos, e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Não diz sobre o Rei, não diz sobre o Messias, mas diz sobre o Filho, paternidade. João 1,12, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. 4 grandes promessas. Vamos ficar em pé. Se você quer mais de Deus, viver mais para Deus, experimentar mais do céu e de Deus. Eu estive em vários lugares de avivamento, em vários lugares, Estados Unidos, Canadá, Europa, especialmente em Toronto, Canadá. Irmãos, é impressionante o nível de fome das pessoas, que vinham de todas as partes do mundo, para ter um encontro real com a presença de Deus. Eu me lembro de ter ido lá muitas vezes, e quando entrava assim, as pessoas não estavam mais em pé, elas estavam no chão chorando, gritando, desesperadas por mais de Deus. A presença do avivamento provocou uma abertura no coração de Deus e no coração das pessoas, fazendo com que houvesse esse encontro glorioso entre o céu e a terra. Amém? Quando eu fui lá a primeira vez, eu caí no chão e gritei 45 minutos. Eu não movi em cura, não movi em milagres, nada disso. E quando eu me levantei, eu caí de novo. Eu fiquei lá 5 horas no chão, impactado por um amor, um batismo de amor e de glória. Quando eu voltei para o Brasil, trouxeram uma criança com epilepsia, a criança foi curada. Trouxeram outra criança com uma doença rara, a criança foi curada. Eu passei a ver coisas ainda maiores. E o Senhor me chamou para a intimidade, passar noites com Ele. Eu já passei muitas noites em oração a sós com Jesus, retiros de oração a sós com o Senhor. Grande parte disso está nos livros, que está multiplicando e levantando outras pessoas para o movimento de oração. E Deus quer fazer isso com você. Então, eu vou pedir que coloque uma música nesse momento. E hoje à noite, eu vou fazer assim.